Bela gravata. Programa de hoje, o apresentador, professor e procurador de justiça. Essa é uma outra questão. Um dos maiores nomes do direito no Brasil. Olá! Palmas para o sempre bem alinhado Fernando Capês. Olha ele aí, a elegância de Fernando Capês. Ora. Muito querido no Clube Hebraica de São Paulo. Bem, querido. Querido no futebol também. Capês, você tá bem, cara? Graças a Deus. Emagreci 14 quilos. Boa. Tá magrinho mesmo? Tô malhando, né, meu amigo? Correndo. Não é o Ozempic, né? Não, é esparadrapo mesmo. Mondiaro. Fechou a boca. O Mondiaro é muito bom também. Mas esparadrapo na boca. Quero mandar um abraço pro doutor Fernando Filho. Obrigado, hein, Fernando? Você me pôs em forma. Vamos lá, vamos colocar todo mundo lá. Tem uma pauta aqui que a gente vai querer falar, obviamente, sobre o rapper. Sei. Eu gostaria de falar sobre Israel. Sim, eu tô tem uma pauta que eu não quero falar. Tá certo. Mas você pode comentar rápido que você tava jogando futebol com... Não é isso. É que eu tô mancando aqui, que foi jogar bola no fim de semana. Sim. Era um time do governador e do prefeito anfitrião. Tipo então, aqueles futebol do Ronaldinho Gaúcho. Aí você coloca... Tá que nem o do Maduro, que deixa o cara fazer o gol. Não, de um lado tá o governador e o prefeito de Jaguariúna. Tá. E aí eles colocaram no time o Careca, o Luiz Fabiano, Diego Lugano, Elivelton e aquele zagueiro Ronaldão que foi pra seleção. Elivelton, o filho do vento. Não é ele? Não é o Elivelton. Esse é o Euler. O Elivelton era o Gago. Esse é o primo. Esse é o Gago. Olha os caras lá, ó. E aí tinha o Gilmar da seleção. E do meu lado colocaram 2 toneladas de jogador do meu lado. Meu, que turma. Esse é o Ronaldão do São Paulo. É o Ronaldão, o Gilmar. Que turma. O Capês, o Oscar Bernardi, duas Copas do Mundo, 78, 82. O Leão tá com 75 anos, tá garotão. E aquele André Cruz. Legal. Foi da seleção brasileira. E jogamos... Aí fomos lá, fui brincar um pouquinho e sabe como é que é? Não é, olha lá, eu com a camisa da Ponte Preta. Jogo de futebol é assim, meu amigo. Você acha que tá em forma, você sai quebrado do dia. Futebol, depois dos 30, você tem que parar, Capês. Você se machuca muito feio. Tem que saber a hora de parar. Tem que saber a hora de parar no auge. Você viu o que aconteceu comigo aqui? Eu fui fazer snowboarding. Você é louco, snowboard. Tem que ter o limite. Mas sua vida me parece muito agradável, muito mais que a nossa, que é emocionante fazer uma resenha com o Ronaldão, Lugano. Esses caras são bons. Bom, prazer estar aqui. Capês, obrigado pela sua presença. A gente quer falar desse assunto aí muito polêmico nos Estados Unidos aí. Primeiro a gente trouxe aqui, até comentou na sexta-feira. A história. Eu conheço ele como o Puff Daddy, mas agora mudou o nome. Qual é o nome do cidadão? Não, o Sean Diddy Combs, né? O nome do sujeito. Como é que é o nome? Sean Diddy Combs. Sean Diddy Combs é o cara. Agora, veja bem, eu não sou muito de acompanhar rapper, pra te falar, eu acompanho os casos policiais, né? Certo, mas vamos contextualizar para nossa audiência. Sim, esse é um caso que lembra muito o caso famoso do Jeffrey Epstein. Sim. Certo. Que era um predador sexual que atraía, ele tinha uma mansão. Tinha uma ilha. Nas Ilhas Virgens, tinha uma mansão nas Ilhas Virgens, tinha uma casa no meio do deserto no Novo México. E tinha uma namorada que ajudava, Ghislaine Maxwell, que levava as vítimas pra lá. E aí o que acontece? A menina ia pra passear e de repente ela não tinha mais como dizer não. Sim. Acabava sendo metido. Esse aqui... E calma aí, só pra complementar pra turma também saber, esse documentário tem na Netflix, ele levou lá o príncipe, né, também. Príncipe Andrew. Dizem Bill Clinton. Dizem do Bill Clinton, Bill Clinton nega que só foi lá jantar. Mas ele era um cara muito poderoso, envolvido na política. Copperfield. E aí nas casas tinham umas massagens, as moças e tem o documentário sobre ele, tem sobre a mulher. Ah, sim, a secretária. Também vale a pena ver. Legal. Que é a namorada. Não, que é a namorada dele que ajudava, teoricamente, na... Legal. É a Ghislaine Maxwell. Bom, e aí o que acontece? Então, aí. vamos pro caso. Porque o Jeffrey Epstein se suicidou. Isso. E eu acho que ele foi suicidado. Sim. Ninguém sabe. Porque ele ia entregar um monte de gente, inclusive ex-presidentes. Certo. Agora, este caso do rapper é um caso muito parecido, porque ele tá aí desde 1990, muito famoso, e ele atraía também mulheres para maratona sexual, os freak-offs, né, que eles chamam. Tá. Maratona sexual. Então ele trancava ali, trazia às vezes um prostituto, prostituto para fazer um surubão. Vinha também a namorada dele, que ele chegou agredindo e espancou a menina. Calma, mas vamos antes dele ser acusado. O que acontece? O cara é rapper, pô. Até inclusive o 50 Cent parece estar na história. Mas é o seguinte, lá,
cara mora em Miami. Aquela mansão lá em Star Island que é gigantesca. Carros. Ouro pra Isso tudo que faz canto. parte, sempre fez parte. De uma também, sedução, de uma claro. sedução. Até aí não tinha nada. Numa E ele boa. era um As cara pessoas que... vão voluntariamente participar. Até lá. Sendo que ele é um cara que tem uma expressão gigantesca no mercado fonográfico. Lançou muita gente como produtor. E ele tinha respeito dos maiores. Inclusive do Jay-Z, que é o pai do hip hop lá. E todo mundo respeita. Aí tem Tupac, aí tem outras Tem o coisas Justin envolvidas. Bieber também. Tem Justin Bieber. Mas beleza, tudo bem. Aí as festas. Nas Muito festas rolavam isso. Contratavam um rapaz. Aí, evidentemente, as mulheres, evidentemente, seduzidas, porque é um cara famoso, um cara em boa forma física, cheio da grana, queriam visitá-lo, conhecer o apartamento, ir até o local onde ele se encontrava, e os funcionários dele atraíam essas moças para lá. Tá. Bom, então, claro que ela ia voluntariamente. Quem não quer ficar perto de um ídolo? Lógico, baita festa. Cara. Você lembra do caso do Mike Tyson também, que uma modelo entusiasmada foi até o quarto do hotel com ele? Opa! E que depois que fecha a porta, quer dizer que porque ela foi até lá consensualmente, o que vai acontecer também é consensual? As denúncias são que, após essas maratonas de sexo, primeiro, antes delas, ele drogava as vítimas. Drogava, dava álcool excessivo, e aí elas perdiam a consciência e eram estupradas. E o que é pior, ele filmava todas as cenas de sexo grupal, ou às vezes individual, às vezes com mais de uma pessoa, e depois chantageava as vítimas. Uma delas, inclusive, durante a maratona sexual, tinha um pouco de violência também, ela ficou ferida, ele a obrigou, sob sequestro, a ficar escondida até que as lesões desaparecessem. Então, nos Estados Unidos, isso é considerado crime de tráfico sexual. Ou seja, você está pagando funcionários para atrair pessoas até o local e depois, mediante uso de drogas, álcool, você tira a pessoa do seu estado de resistência. Como ela não pode oferecer resistência, a relação que seria consensual não é. Não é consensual. É estupro, porque a pessoa perdeu a capacidade de resistência pelo álcool. O estupro não é só o que decorre da violência. Então, essa associação ilícita com funcionários para atrair as vítimas, embriagá-las e possuí-las sexualmente e depois extorquí-las com as imagens, forma um quadro que ele poderá, pela legislação de Nova York, lá sabe, ele está preso. A jurisdição está preso em Manhattan, a jurisdição dos Estados Unidos são estaduais. Ele poderá ser condenado até prisão perpétua. Caramba. Diga lá, Betano. Ô, Capês, mas do que já foi descoberto, essas festas eram recorrentes? Era desde quando? A filmagem, tem filmagem desde quando? Como é que tá? Porque, caramba, é uma história que... E os envolvidos. E os envolvidos. Tem político também, famoso, pelo jeito. Né? Bom, ainda é cedo para falar de envolvimento de políticos, né? Já se fala da Beyoncé e o marido dela que teriam participado de algum Jay-Z, que teriam participado de alguns dessas festas. Eu sei, mas desses eventos. Agora, uma coisa é a festa. Numa festa tem um monte de gente. E tem gente que é um local público, tá lá voluntariamente. voluntariamente. Como é que você vai saber o que está acontecendo? Você não sabe quem convidou quem, você vai na festa. Agora, mas já são 5 vítimas que estão denunciando que não é na festa. Uma delas foi, inclusive, drogada, colocada num avião, e da Califórnia para Chicago, Illinois, ela foi estuprada no voo. Tem umas imagens, né? Eu ia te perguntar, estupro, chantagem, o cara tem que pegar apenas isso. Mas vamos falar da questão do álcool. Então, eu chamo você para uma festa, não tô pondo droga sem você saber. Eu tô falando assim, você quer beber uísque? Tem uísque. Se você bebe e passa do controle, eu sou o culpado disso? Excelente pergunta. Boa pergunta. Essa é uma pergunta muito importante. Muito boa mesmo. Não, foi eu que fiz. É porque ele não é importante, sabe por quê? Consulta. Hoje em dia, não é hoje em dia a situação tá perigosa. Não, boa pergunta. Vamos comparar com a situação do rapper. Tá. A pessoa tá numa festa. Certo. Bebe um pouco além. Ninguém colocou nada na bebida. Sim, e bebeu porque quis. Muito bem. Só que a partir do momento que ela bebeu porque quis, a gente chama isso de embriaguez voluntária, ela se colocou no estado de embriaguez, ela não sabe mais o que está fazendo. Perdeu a capacidade de resistência, como no caso do rapper. Abusar dela nesta situação
caracteriza estupro. Isso chama estupro de vulnerável. E se a pessoa... Então, Pena de 8 a 15 anos de reclusão aqui no Brasil. Lá é prisão perpétua. Vamos pegar o seguinte. Bebeu um homem e uma mulher. Aí a mulher bebeu mais que deveria, o homem também. Então ninguém tá com uma situação de... Ninguém sabe direito. Aí eles transam, aí um ou outro reclama. Quem é o culpado? Porque fala, tá bom, você tava bêbado, São os dois eu também bêbados. tava. São dois bêbados. Porque muitas vezes não é só que você tá supondo aí que é uma pessoa bêbada e vulnerável e o outro sóbrio manipulador. Não, a maioria dos caras é todo mundo bêbado. Festa do Delari. Boa, mas a gente tá colocando numa outra situação. Eu tô falando do Puff Daddy. Tá falando do Puff Daddy, mas é outra situação. O Puff Daddy provavelmente fez O do Puff Daddy foi essa situação que ocorreu e ele era o que não estava embriagado. Certo. Agora, no exemplo que você diz, o estupro pode ser contra o homem ou contra a mulher. O homem pode ser estuprado também. E a mulher pode ser estuprada. Agora, normalmente, numa situação como essa, a tendência é ficar ao lado da mulher e contra o homem. E aí, o estado de embriaguez, o fato do sujeito praticar o estupro quando ele está embriagado e ele não sabe o que ele está fazendo, não tira a sua responsabilidade. Ele responde como se estivesse sóbrio. É uma teoria em latim que chama actio libera in causa. Quando você estava sóbrio, você bebeu, não bebeu? Agora você não pode alegar que você não tinha condições de avaliar o que estava fazendo. Você responde pelo crime. Também não, em tese também não, mas nós temos que avaliar que no caso prático, a tendência é que a justiça se coloque a mulher como vítima, uma situação de vulnerabilidade física, e o homem como responsável. Isso não é uma regra, isso pode acontecer. No caso do rapper, não há discussão. As vítimas todas estavam embriagadas, ele não, e o que é pior, foram filmadas as cenas. Tinha um esquema. Todos os funcionários que atraíam. Diferente. E o fato dele ter filmado traz também a extorsão. Além desse tráfico sexual e do estupro. Sim. Então é uma situação agora... privado, no caso é da cedo mulher. pra gente falar agora, mas provavelmente há um risco de que políticos e famosos delação do cara tenham participado desta orgia, porque funcionários dele, não ele, funcionários dele já estão fazendo delação premiada. A Nicki Minaj falou também já. Nicki Minaj falou? Ixi, procure saber. Uma porrada de coisa. E fala do Jay-Z também. O Jay-Z, na verdade é o seguinte, como a gente colocou aqui no comecinho, o Puff Daddy, eu vou chamar de Puff Daddy porque eu só lembro de Puff Daddy. P. Diddy. Ele sempre foi um produtor musical muito consagrado nos Estados Unidos e respeitado pelos rappers, né? Então o que acontece? Parece que ele lançou muita gente. Aí, supostamente, que a gente não sabe dessa história, tem nomes também, eu vi até... Aí vem essas histórias da Rihanna, Justin Bieber. O Justin Bieber muito próximo do cara. Então, agora, Justin Bieber... Parece que há indícios. E parece que também ele chantageava as pessoas que ele trabalhava junto, entendeu? Então que aqui no Brasil popularmente é o teste do sofá, né, Samidana? Na década de 80 a gente chamava de teste do sofá, que você tinha outra coisa, que é extorsão. Você troca por uma coisa. É o que o Capês falou. Por exemplo, tem um famoso, um político, ou o Jay-Z. O fato dele ir na festa não quer dizer nada, porque talvez ele não saiba que a ideia é drogar as pessoas, que tem extorsão, que tem filmagem. Você sabe o que em todas as festas foi o organizador que fez? O que está acontecendo em cima ou embaixo? Então vão ter que provar que essas celebridades sabiam do esquema que configura crime. Sim, mas os indícios do que eu acompanhei até agora é que, assim, era exatamente esse tipo de festa, as pessoas que eram convidadas eram extremamente selecionadas, então todo mundo já partia para aquilo sabendo exatamente o que ia acontecer. Qual era o rolê? E até com quem. Então esse é o problema maior. É o seguinte, esse é o problema maior. Nossa. A questão mas é o está seguinte, sendo averiguado de qualquer forma. É assim, no direito penal você não pode presumir culpa. Tá. Então, ou estes bacanais, esses atos sexuais de predação sexual ocorriam na frente deles, eles presenciavam, ou ocorriam em algum local em que eles não tinham acesso. Tudo isso é muito importante. A delação premiada, a colaboração premiada feita pelos funcionários desse rapper é que dirá se algumas pessoas estavam participando ativamente ou se foram lá sabendo o que estava acontecendo e se omitiram. Também haverá um crime nesse caso. Agora, é preciso provar.
Só para completar, o que complica é que ele filmava. Sim. Então, se alguém tiver as imagens destes filmes... um abraço. Tô fora da minha jurisdição. E agora também eu tô aposentado. Já estão pedindo a reabertura do caso da morte lá do Tupac. Porque o cara que foi preso, né, o tal de Keith D, ele já vinha falando que o Puff Daddy tinha oferecido 1 milhão para acabar com a raça do Tupac. Então, a família já pediu, porque na época ninguém deu credibilidade para isso, e a família pediu para averiguar isso por conta de tudo isso que está acontecendo. Então, a família está pedindo para reabrir o caso e investigar isso direitinho, porque pode ser que... Parece que a máfia é bem o cara maior. Que foi preso, ele é o mandante. Foi bem lembrado, isso é verdade. Havia uma rivalidade muito grande entre eles. Costa Leste e Oeste, esse rapper, o DJ, havia ameaçado ele de morte, inclusive. Então há indícios mas aí, de que... calma. Mas precisa ser investigado. Eu sei, Capês. Desculpa interromper. Isso aí, nos Estados Unidos, a briga de rappers, isso daí, de gangue... a Costa Leste Oeste. Costa Leste. Isso é uma coisa que já tem desde a década de 90, né? Sim. E outra coisa... O ambiente, não vamos ter demagogia aqui. O cara tá numa festa. Isso aí foi morto também, ó. O que não pode é o cara vai lá gravar e extorquir a pessoa. É outro. Cárcere privado. É outra situação, né? Eu acho que essas 5 vítimas que apareceram já são suficientes para botar ele um bom tempo na cadeia, provavelmente uma prisão perpétua com condicional, né? Mas estavam falando que ele podia pagar 50 milhas de dólar para sair? Uma coisa é ele pagar 50 milhões de dólares para sair em fiança. Mas o processo segue com ele solto. E se ele for condenado, ele tem que se apresentar, senão ele vai ser capturado ou perseguido e preso. Então, realmente é uma situação complicada e mais um escândalo em Hollywood. E a preocupação novamente fica com nomes de políticos que possam aparecer, porque o Jeffrey Epstein, na minha opinião, estou fora dos Estados Unidos, posso falar, na minha opinião, ele foi suicidado dentro da prisão. Que foi queima de arquivo. Mas não tenho a menor dúvida. Pagaram alguém lá de dentro que o enforcou e disseram que foi suicídio. Louco, hein? Foi suicidado. Porque ele tinha aceitado fazer uma colaboração, Ele ia fazer uma colaboração e entregar nomes muito conhecidos, inclusive. Então, ele tá na mesma situação, esse cara, né? Então, ele tá para entregar nomes também, né? Tomara que, eu acho que ele vai ser entregue. Quem vai entregar os nomes são os funcionários, empregados que trabalhavam para ele em regime aí de semi-escravidão. Ele obrigava os caras a fazer isso. Eles já estão entregando. E aí, ele pode fazer uma colaboração para eventualmente... É difícil, porque ele para fugir da prisão perpétua vai ser difícil. O cara que chega nesse patamar, né? O cara que é um rapper, né? Conhecido no mundo inteiro, o cara se perde, né? A gente vê jogador de futebol, teve o caso também recente, Daniel Alves. É muito difícil, né? São coisas que tem um senso comum, que todo mundo aqui tem um mínimo de discernimento e fala, pô, isso aqui é um absurdo. O resto, né? Como é tão obscuro, né? As imagens, aí o cara vai ter que pagar pelo que ele fez. Capês, passou muito rápido aqui. Pô, que pena. Não dá pra ele ficar mais aqui, o Capês? Você não ia falar de Israel? Você ia falar da guerra? A gente vai, mas aqui a gente tá com um concurso do Michael Jackson. É verdade. Eu vi com um cara... Maravilhoso. Eu vi um cara que... A cara do Michael Jackson aqui, pô. Você pode participar. É o melhor, mas Não, é impressionante, hein? Ele é... Eu fiz uma foto com ele agora. O cara é o melhor. Teaser, é o maior e melhor do mundo. Então, dá um abraço no Grupo Cultura Geral, se eles vão ficar bravos comigo. Aí, Rafa, Vulgo Pablito. E também convidar todo mundo na quarta-feira. Você sabe que depois do Pânico começa o meu programa, né? O Linha de Frente. Boa. Quarta-feira vai ser o Linha de Frente especial com 4 promotores do GAEC e o Procurador-Geral. Vamos falar só sobre PCC e crime organizado. Quarta-feira, a partir das 2 horas. Aqui mesmo, na Jovem Pan, a melhor do país. Boa. Fernando Capês aí no Instagram. Pode seguir o Capês, que ele faz conteúdos maravilhosos. Ele tá no Linha de Frente. Ele tem todas as informações aí do jornalismo. Obrigado pela sua participação, meu querido Capês. Você pode ir embora aqui de Moonwalk, se você quiser. Abre a câmera. Vai lá, ver se você faz uma dancinha pra gente. Vai lá. Parece o Didi. Parece o Dória dançando na balada.